Olá pessoal, bora para mais um vídeo. Eu sou Bulas Atequita e bem-vindos ao canal Atequita Dev. Você aí que está em busca da sua primeira oportunidade, ou às vezes já está até no mercado de trabalho, mas está em busca de recolocação. Esse vídeo aqui é para você. Eu tenho dicas valiosas que você deve considerar antes de se aplicar para uma vaga de emprego. E tenho certeza que essas dicas vão fazer toda a diferença. Bora lá? Aplicar para uma vaga sempre gera aquela ansiedade. Será que eu vou ser escolhido? Será que eu sou bom o suficiente? Aquele medo de não ser escolhido, aquele medo da frustração. Quando a gente fala em mercado de trabalho, é bom entender que hoje nós temos longos processos de recrutamento. As empresas estão cada vez mais investindo nesses processos para fazer uma triagem cada vez mais efetiva. Isso considerando o panorama atual, onde nós temos aí uma necessidade grande de profissionais e nem todos os profissionais estão aí com certificados ou diplomas. Então é essencial com que as empresas consigam fazer essa triagem, independente de um papel ou não. Hoje em dia você ter um certificado, um diploma, não te garante uma vaga. Nas grandes empresas, independente da sua senioridade ou aí dos seus certificados, você tem que passar por um processo que avalia desde a parte técnica até a parte cultural para ver se você realmente tem um match com aquela vaga. E esse processo de triagem, ele precisa ser cada vez mais trabalhado e cada vez mais aprimorado justamente para poder compensar expectativas e realidades. Independentemente dos certificados daquele profissional, eu tenho que saber se ele vai entregar o valor que a minha empresa precisa. Por isso é tão importante esse processo de recrutamento para essas empresas de tecnologia. A primeira dica que eu dou, se você estiver participando de um processo de recrutamento, aí é esteja preparado sempre para o não. E eu falo isso não no sentido de te desanimar, mas de entender que é tudo uma questão de probabilidade. Nem sempre você vai ser escolhido, mas utilize isso de uma maneira positiva. Sempre que você participar de um processo de recrutamento, tente recolher feedbacks e entender aonde você errou, os fatores que você poderia melhorar para sua próxima aplicação. E isso é essencial. Se você não depositar todas as energias de uma vaga e entender que é tudo um processo, que com certeza você pode crescer até com aquela experiência, até com aquele não, você com certeza vai ter um mindset muito mais tranquilo, não vai ficar tão nervoso naquela entrevista e isso vai te ajudar também a evoluir e conseguir uma ótima vaga para você, mesmo que não seja aquela que você está fazendo. Utilize aquela entrevista para te dar um feedback de melhorias para que você continue sempre evoluindo e consiga a vaga ideal. E aí, na verdade, eu já adiantei a segunda dica: sempre peça feedback. Independentemente da etapa que você parou, se foi uma etapa técnica, se foi uma etapa cultural, sempre peça feedback para você entender os pontos de melhoria, o porquê você não foi aceito naquela vaga, o que você poderia trabalhar melhor aí para conseguir se adequar melhor ao mercado de trabalho e desenvolver habilidades que estão sendo procuradas aí e se tornar um profissional diferenciado. Eu sempre bato muito nessa tecla porque muitas pessoas têm medo de feedback, porque afinal é dolorido ouvir, né? Alguma crítica em relação a você mesmo, entender que você tem deficiências. Mas pense no feedback como um atalho. Se você não colher esses feedbacks, você vai demorar muito mais para entender aonde você está falhando. Então pense nisso como um atalho, como uma coisa positiva. Isso vai te ajudar a evoluir muito mais rápido. Outra questão muito importante é fazer o dever de casa. Quando um recrutador entra em contato com você, ele já estudou o seu currículo. Então estude sobre a empresa, sobre quais as expectativas da empresa, quais as perspectivas da empresa, a cultura da empresa, a questão técnica da vaga mesmo, todos os requisitos técnicos que são solicitados, se isso realmente tem um match com o que você sabe, né, com o seu nível de senioridade. E é muito importante nesse sentido se preparar para essas entrevistas. Eu vou dar uma dica muito legal se você ainda não conhece. Existe um aplicativo chamado Glassdoor, onde você pode ver as avaliações da empresa, inclusive se é uma empresa boa para se trabalhar de fato. E tem uma seção lá muito interessante, onde as pessoas também compartilham perguntas que elas tiveram durante as entrevistas de emprego. Então é legal sempre dar uma olhadinha lá na empresa, ver se tem alguma pergunta que foi postada que possa te ajudar a se preparar para a sua entrevista. Continuando a questão de fazer o dever
de casa, quando você for pesquisar sobre a empresa, entenda os seus valores, entenda a sua cultura. Isso é muito importante. As empresas cada vez mais estão tendo um cuidado muito grande em relação a trazer pessoas que têm um match cultural com os valores da empresa. Então faça essa pesquisa e se prepare não só tecnicamente, mas nesse match aí em relação à cultura e valores. E quando eu falo para se preparar, não é fingir ser uma pessoa que você não é, mas é justamente para entender se você tem um match cultural, se os seus valores batem com aquela empresa e se realmente aquele trabalho vai ser bom para você. Se preparar é importante porque com todo o nervosismo você pode ficar sem resposta. E às vezes você até sabe responder, mas o nervosismo mesmo te deixa sem resposta. É comum até perguntarem por que você tem interesse pela vaga, o tipo de pergunta que às vezes a gente não se prepara. Então tenha essas perguntas óbvias na ponta da língua, porque isso vai te ajudar com o nervosismo na hora das entrevistas. Outra dica legal é busque falar sobre as suas soft skills, não somente as suas capacitações técnicas. Cada vez mais o mercado de trabalho está em busca dessas habilidades comportamentais. E normalmente eles deixam um espaço para você falar sobre você, sobre o que você tem a contribuir. Aproveite esses espaços para falar sobre as suas experiências, sobre as suas habilidades. Poxa, eu sou proativo, eu sou organizado, eu tenho uma facilidade com comunicação. Procure deixar bem claro aí as suas soft skills, porque elas podem ser decisivas aí na escolha do profissional. Aproveitando o assunto, se você não sabe o que é uma soft skill ou tem dúvida em relação a isso, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre as principais soft skills requisitadas aí no mercado. E você pode tirar suas dúvidas e inclusive eu dou dicas de como você pode aprimorá-las. A última dica e não menos importante, na verdade a mais importante de todas, aplique para a vaga mesmo que você não tenha 100% dos requisitos. Porque pode ser que durante das entrevistas ali a empresa entenda que você pode agregar o valor que ela precisa e que você tem o potencial para entregar e atingir as expectativas dela. Então sempre se aplique, mesmo que você não tenha 100% dos requisitos. É muito importante não ter medo de se aplicar para essas vagas. É como dizem aí, o não você já tem, então corra atrás do sim. E entenda que todo o processo seletivo que você passa, colhendo os feedbacks, você pode evoluir com certeza. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, eu espero que essas dicas tenham sido úteis para você. Se foi, não esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, curtir, comentar, vamos trocar ideia aí de como foi as suas experiências aí em relação a entrevistas de emprego, quais são as suas dúvidas. Me siga também nas minhas redes sociais e eu espero você no próximo vídeo e até mais!